e que o teu nome então seja exaltado. E é no teu nome que eu oro, Senhor Jesus. Amém. Um recadinho para as mamães que desejarem amamentar durante esse momento de pregação. Tem uma sala específica para vocês lá no Ministério Infantil. Lá você tem um culto rolando na tela, você pode acompanhar ao mesmo tempo que alimenta o seu bebê. E eu quero dar um recado importante para os pais. Precisamos que todos preencham um formulário de cadastro dos filhos. Nós queremos lidar com cada faixa etária de forma diferente e específica. Então preencha esse formulário que vai rodar no nosso grupo de WhatsApp. E se você não está no nosso grupo de WhatsApp, vem falar com a gente. Os pastores vão estar aqui na frente no final. Peça para incluir você no nosso grupo de WhatsApp. Você vai ter todas as informações. Mas vamos lá, sem demoras, a nossa série intitulada A Reforma Protestante e o Impacto na Igreja Moderna. 31 de outubro comemoramos 507 anos da Reforma Protestante. Uma ação encabeçada por homens como Martim Lutero, que trouxe repercussões sobre as nossas vidas. A igreja protestante vem da Reforma Protestante. Nós evangélicos somos protestantes. E aquilo aconteceu num momento de superficialidade bíblica, e parece-nos que nós vivemos algo muito similar ao que viveram naquela época. Um tempo de superficialidade bíblica que nos faz crer que possivelmente precisamos também de uma reforma. E se a imprensa, a invenção da imprensa foi determinante na época de Lutero, hoje a invenção da internet é o mecanismo possivelmente dos mais poderosos talvez para espalharmos o Evangelho. Agora você se lembra, essa igreja existe para ajudar pessoas comuns a serem parecidas com Jesus. Mas como serão parecidas com Jesus se não ouvem um verdadeiro Evangelho? É por isso que todos os domingos, todas as segundas, nas classes da escola do discípulo, na formação ministerial, nos pequenos grupos, nos nossos encontros, pregamos o Evangelho. E infelizmente, a religiosidade fria e morta tem colocado camadas ao redor do Evangelho, que faz com que muita gente, não aqui pela graça de Deus, não tenha acesso ao Evangelho. Às vezes, prega-se a Bíblia, mas não se fala sobre o Evangelho. Eu diria, prega-se versículos isolados, fora do seu contexto, e por isso não contém o Evangelho. Agora, você também sabe que nós desejamos que você seja um líder, um cristão maduro e um líder inspirador. Desejamos que você se desenvolva em tudo isso. Desejamos que você cresça e para isso você precisa do Evangelho. Deu algum problema na tela? Cancela, por favor, ali. O que está acontecendo aí? Enfim. Mas nós estamos nessa série falando sobre as 5 solas ali. E o tema de hoje vamos falar sobre a sola escritura. E vamos contrapor o sola escritura à teologia do coaching. E eu te pergunto, quem você acha que ganha essa batalha? Vamos colocar os dois no ringue. Do lado direito, sola escritura, e do lado esquerdo, a teologia do coaching. Soe o gongo e comece a batalha. E nós vamos falar nessa noite então, irmãos, sobre a carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, nos capítulos 3, versos 14 a 17, e capítulo 4, versos 1 a 5. Mas, como você sabe, a gente vai conversando sobre esses textos ao longo dessa ministração. Mas o fato é que a gente vive uma cultura muito peculiar. Uma cultura que enfatiza o sucesso. Por isso, porque valorizamos o sucesso, enfatizamos a produtividade, o desempenho, a superação e a realização pessoal. Agora, essas coisas não são um problema em si. Não é problema ter sucesso, não é problema produzir, ser produtivo, ter um bom desempenho. O problema é quando isso se torna o centro da sua vida. Quando o desempenho, a produtividade, a disciplina, o sucesso são o centro da sua vida, o seu foco. E infelizmente essa cultura que ela é real no mundo lá fora, tem adentrado as diferentes igrejas. E não só tem adentrado as diferentes igrejas, como tem sido motivo de pregação. Tem sido tema de pregações, de forma sutil, é claro, mas o fato é que ao invés de contrapormos essa cultura lá fora, ao invés de desafiarmos essa cultura e redimirmos ela,
muitas vezes estamos abraçando essa cultura. É o que chamamos de teologia do coaching. Um cristianismo completamente distorcido, mas de forma sutil e perigosa. Amplamente difundido nas igrejas ao redor do Brasil, por mídias sociais, YouTube, Instagram e etc. E o foco destes é no autodesenvolvimento, no desempenho pessoal. E Deus então se torna o seu ajudante para alcançar as metas. E por causa disso, dentre outras coisas, essa teologia equivocada distorce pelo menos 3 doutrinas: da soberania de Deus, da centralidade de Cristo e do discipulado. Da soberania de Deus, porque ela nega a superioridade, a supremacia e a soberania de Deus. Para estes, Deus é meramente alguém que reage às circunstâncias. É como que Deus precisa de mim para cumprir os seus planos. Eu sou tão importante, afinal de contas eu sou o centro do coração de Deus. Deus então é o meu assistente. É como um gênio da lâmpada que vem para satisfazer os meus desejos. E esse Deus, meus irmãos, é um Deus frágil, fraco, deturpado. Esse não é o nosso Deus. Essa teologia do coaching também altera a doutrina da centralidade de Cristo. Porque o foco não é mais Jesus, o foco é o homem. O foco não é mais o reino de Deus, o foco são as minhas realizações. Então, eu me torno protagonista. Eu subo no palco, ilustrativamente falando, coloco os holofotes sobre mim e espero os aplausos do mundo. O foco então é o meu desempenho, é o meu desenvolvimento. E Jesus, mais uma vez, a minha ferramenta. Eu diria, Jesus é uma plataforma de promoção pessoal. E a terceira doutrina deturpada é o custo do discipulado. Porque o foco desses não é ser mais parecido com Jesus. O foco desses não é o arrependimento, a santidade. O foco desses é o aperfeiçoamento, é a carreira. Portanto, é uma versão diluída e confortável do cristianismo. Eu diria que é um evangelho a gosto do cliente. É o que Dietrich Bonhoeffer dizia lá atrás, há décadas passadas, sobre a graça barata. Ele disse: a graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Para a teologia do coaching, Jesus aparece como um assistente, quase como que uma inteligência artificial que responde às minhas perguntas de como ter sucesso nessa vida. E por causa disso, meus irmãos, a cruz foi substituída pelo bem-estar. A renúncia foi substituída pelas conquistas. O tomar a cruz e seguir a Cristo não existe mais, porque cruz é muito pesado. Morrer para si mesmo, jamais. Eu quero é viver cada vez mais. O caminho estreito foi alargado. E então, você se torna o protagonista da vida na terra. Essa teologia do coaching é um desvio completo do sola Escritura, ou do somente a Escritura. Jesus é meramente uma plataforma de promoção pessoal, e o meu papel como pastor é te alertar. Pastores de ovelhas, literalmente falando, cuidam do seu rebanho. Não é à toa que a Bíblia usa essa ilustração. Pastores conduzem as ovelhas para beber água do jeito certo, no lugar certo. Eles levam a ovelha para comer o pasto certo. Eles não vão deixar as ovelhas comerem uma erva venenosa. Pastores cuidam das ovelhas contra inimigos como lobos vorazes. E é por isso que a Bíblia usa essa ilustração. É meu papel proteger vocês. Não somente meu, mas os demais pastores e presbíteros dessa igreja. Nós precisamos alertar vocês contra os lobos vorazes que vêm vestidos em pele de cordeiro. Eles vêm com um discurso suave, com uma voz mansa, e cometem desvios muito sutis, que somente pessoas muito bem alertadas não cairão nesses desvios. O resultado é nefasto, porque não gera conversões, gera falsas conversões. Pessoas não se convertem, pessoas se convencem, e elas decidem, vou na igreja tal, e elas acham que herdarão o reino dos céus, mas elas não compreenderam o Evangelho. Então nós vamos falar nesse texto de Paulo a Timóteo, numa carta que Paulo envia ao seu jovem discípulo, um homem que era o pastor da igreja de Éfeso, e trago como ideia central dessa noite, aqui está na tela, que diz a palavra de Deus:
é o único farol que nos mantém em um caminho seguro. E o primeiro ponto, a firmeza nas Escrituras em meio à crise moral e doutrinária. E o texto, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15, diz assim: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então Paulo traz um alerta a Timóteo. Timóteo, como eu disse, era o pastor de uma igreja numa cidade chamada Éfeso. Era uma cidade grande, uma cidade cosmopolita, uma cidade que recebia gente de tudo quanto é lugar do mundo. Era uma cidade com uma mistura cultural e religiosa muito grande. Uma cidade idólatra, que tinha uma mentalidade moldada pela filosofia grega. E essa mentalidade moldada pela filosofia grega exaltava o quê? Autossuficiência, independência, autonomia, orgulho intelectual. Enalteciam as conquistas e por causa disso inflavam o ego do povo. E essas doutrinas então, essas filosofias do tempo de Paulo na cidade de Éfeso estavam ameaçando adentrar a igreja. E então Paulo dá um alerta a Timóteo: Timóteo, tu és o pastor das ovelhas aí em Éfeso. Alerta, cara, fica esperto. Cuidado para que essa doutrina não adentre a sua igreja, ou a igreja que você pastoreia, para que ela não contamine as ovelhas que você cuida. Cuidado, porque isso facilmente entra na sua igreja e vai distorcer o verdadeiro evangelho. Por isso então Paulo diz: quanto a você, Timóteo, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente. Paulo aqui ele contrasta com os versos anteriores e ele chama os lobos lá fora de impostores. Imagine, irmãos, o pastor Bruno chamar alguém de impostor. Por muito menos eu já fui taxado de orgulhoso. Mas não é orgulho, é pura graça. Mas Paulo estava preocupado com as ovelhas de Timóteo. Paulo estava preocupado com as ovelhas de Cristo, lideradas por Timóteo. E nós temos essa preocupação com vocês. Cuidado com os impostores. E ele diz para Timóteo: permaneça firme, não se desvie. E eu uso aqui a poesia de Marco Teles quando diz: Timóteo, eles podem, você não. E essa fala ecoa ao longo dos séculos e chega em nossos ouvidos, dizendo: Bruno, pastor Diego e demais pastores dessa igreja, eles podem, vocês não. Permaneçamos firmes na palavra, porque a teologia do coaching é tentadora, irmãos. É tentadora para vocês e para mim. Porque pastores que abraçam a teologia do coaching têm multidões. Eles são famosos, são ricos, vendem milhões de livros. Pastores que aderem à teologia do coaching têm multidões aplaudindo, holofotes, fama. E qual pessoa em sã consciência não gostaria disso? Mas, meus irmãos, isso é o que o mundo nos oferece. E por isso é tentador sim, mas também é tentador para vocês. Porque esses líderes, esses pastores, fazem você pensar que a sua vida gira em torno de você mesmo. E te fazem crer que o foco é você, que você é o centro do cosmos. Que você deve focar na sua carreira, na sua satisfação, na sua felicidade. Seja você mesmo. E Jesus vai te ajudar a ser a sua melhor versão. E o texto continua: sabendo de quem você o aprendeu, e de que desde a infância você conhece as sagradas letras. Timóteo tinha aprendido o evangelho de sua mãe e de sua avó. Tinha recebido instruções bíblicas desde cedo. O que nos mostra que ninguém abraça o evangelho e simplesmente é completamente transformado e fica maduro num curso de fim de semana. Não é sobre uma fórmula mágica de sucesso. Não é sobre um mastermind novo que custa 199 em 12 vezes com o pastor fulano de tal. Irmãos, o evangelho precisa ser dito e repetido e lido e ouvido dia após dia. E as nossas crianças hoje que ouvem o evangelho nas salinhas ao lado, não são somente o futuro dessa igreja, mas são o presente dessa igreja. Elas ouvem as escrituras, meus irmãos.
Elas vão ouvir essa mensagem de hoje no domingo que vem. Os professores, coordenadores, diretores estão produzindo material, inclusive para nós pais, fazermos estudos bíblicos com os nossos pequenos. E eles estão ouvindo o Evangelho, meus irmãos. Inclusive hoje eles estão aprendendo o que falamos semana passada. Enfim, nós valorizamos as crianças. E nós entendemos que elas precisam ouvir o Evangelho domingo a domingo, dia após dia. Só que a igreja só está domingo com elas. Dia de segunda a segunda, somos nós, pais. Não terceirize, isso é sua responsabilidade. Mas nós queremos te ajudar nisso. Mas o fato é que a palavra de Deus, que trouxe transformação para Timóteo, tendo aprendido de sua mãe e de sua avó, agora é a mesma palavra que nos traz transformação. Ele diz que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então o propósito da palavra de Deus não é um manual de autoajuda, mas é um livro que vem do próprio Deus, que nos conduz para a vida eterna. Por isso o foco não são as coisas terrenas, como a teologia do coaching prepondera. O foco da palavra de Deus são as coisas eternas. Por isso nós precisamos de discernimento, porque é fácil cair no conto, nesse tipo de conto, porque o ensino é muito sutil. Eles adaptam as escrituras aos desejos humanos, distorcem a interpretação com uma pregação muito carismática, prometendo resultados irreais, mas que o povo acredita, porque une o desejo do coração pecaminoso a uma palavra que casa com as necessidades das pessoas. Por isso Paulo diz para Timóteo: permaneça firme. Isso significa que nós temos aqui um compromisso com a verdade. Nós da Viva não cairemos nas filosofias modernas. Nós não abriremos as portas para esse tipo de cultura mundana e antibíblica, ainda que seja tentador, ainda que as pessoas peçam, mas nós nos permaneceremos fiéis à palavra de Deus. E se você nos visita pela primeira vez, está à procura de uma igreja bíblica, saiba que aqui, apesar dos nossos problemas, nós pregamos a palavra. Agora, se você está à procura de uma massagem no ego, talvez você não vai receber aqui. Eu diria que não vai receber aqui. Porque o Evangelho não é um manual de como me sentir bem comigo mesmo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso não é uma ferramenta para alavancar carreira. Por isso não é uma ferramenta de autoajuda. O Evangelho é a palavra de Deus com poder que transforma corações. Por isso ela demanda de nós fidelidade radical. Não queremos agradar pessoas, queremos agradar a Deus. Por isso que Paulo diz, versos antes, quando lá no capítulo 3, verso 12, na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Irmãos, nós permaneceremos fiéis às Escrituras, nós não nos moldaremos à cultura mundana, nós não abriremos as portas para essa cultura desastrosa e destruidora, porque é um ensino, de novo, sutil, muito palatável, mas desastroso. Nós vamos nos manter fiéis, e ao invés de nós abrirmos para o mundo lá fora adentrar, nós, eu e vocês, vamos lá fora para transformar a cultura da nossa cidade. Vocês estão juntos ou não? Irmãos, nós somos chamados por Deus para sermos sal daquela cidade, luz dessa cidade que vive em trevas. Nós somos os pés e as mãos de Cristo ou não somos, como cantamos há pouco? Nós carregamos a verdades eternas, que promovem transformação. Não estamos aqui palestrando sobre como ser mais eficiente no seu dia a dia. Não estamos aqui falando sobre como ser disciplinado e acordar às 5h55 da manhã e tomar um banho gelado e fazer 10 quilômetros na sua manhã. Não, estamos falando que você precisa de outro tipo de disciplina, além destas, é claro. Mas muito mais do que essas, disciplinas espirituais, de oração diária, de leitura bíblica diária, de jejuns eventuais, de vida em comunidade. E aí? Nós estamos mais interessados na disciplina que os coaches nos ensinam do que nas disciplinas espirituais, que são ferramentas
que nos trazem repercussões eternas. Irmãos, nós não vamos nos moldar a essa cultura mundana. Mas essa palavra, ela contém autoridade e inspiração. Olha o que o texto segue na sequência. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ele diz que a palavra de Deus, a escritura, ela é inspirada. Inspirada por Deus, literalmente significa soprada. Isso significa que a palavra de Deus que nós temos acesso, na sua Bíblia, papel, no seu celular, onde for, ela foi soprada por Deus. Ela tem autoria divina, por isso ela não contém erros. Ainda que tenha sido escrita por homens, e Deus permitiu que a personalidade de cada autor estivesse ali presente. Você vai ler o Evangelho de João, é diferente do Evangelho de Lucas. João fala muito da vida em comunidade, Lucas era um historiador. Então Deus usou a personalidade de cada autor, assim como o contexto de cada autor, para escrever a sua palavra. Por isso não é palavra de sabedoria humana, é a palavra de Deus. E se é Deus falando ao seu povo, significa que não tem erros. Significa que não contém falhas. Inclusive, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, o que é completamente diferente. Cuidado com teólogos liberais, que dizem que a Bíblia precisa ser atualizada, que há erros nas Escrituras. Isso é uma heresia. Cuidado com essa fala mansa e sutil, para tentar agradar os ouvintes. Mas porque a palavra de Deus, ela traz instruções de fé e conduta. E Paulo então contrapõe os filósofos do seu tempo. Ele contrapôs a filosofia grega, assim como nós precisamos contrapor a teologia do coaching e tantos outros evangelhos, que segundo o próprio apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Gálatas, ele diz: se alguém pregar um evangelho diferente desse que eu estou pregando a vocês, seja amaldiçoado. O que se faz com essas verdades? Cuidado para não reinterpretar as escrituras a gosto do cliente. É o que a teologia do coaching faz. Agradar as massas. Reduz a Bíblia num manual de vida. Reduz a Bíblia numa instrução para o sucesso nessa vida. Você pode ser próspero, você pode ser rico, e é claro que você pode. Mas não há essa garantia nas escrituras. Pense o apóstolo Paulo, passando os seus últimos dias numa prisão. Inclusive, ele escreve essa carta a Timóteo, é a sua última carta que nós temos registro. Ele já nos seus últimos dias de vida, se você ler os próximos versículos, você vai sendo tomado de uma emoção pelas palavras de Paulo. Ele diz: quanto a mim, eu já estou me entregando como oferta de libação. Então a gente tem acesso a um irmão que escreveu uma carta poucos dias antes de sua morte, irmãos. Um homem que entregou a sua vida em prol do Evangelho. Isso nos inspira a fazermos o mesmo. E eu sei que eu não posso convencer ninguém aqui de viver em prol do reino. O que eu posso fazer é ensinar e pregar. Mas eu rogo para que o Espírito Santo fale com cada um de vocês, ou mesmo quem está assistindo em casa. Seja tocado. Eu não vou, nem devo, achar que depende da minha argumentação. Depende do Espírito Santo. Mas o fato é que o Evangelho não é sobre prosperidade. Não é sobre circunstâncias, irmãos. Não é sobre melhorar a sua vida, ainda que você pode ser rico, ser próspero, ter uma vida boa, está tudo certo. Mas não é sobre isso. Se você é rico, saiba que há um propósito nesses recursos financeiros. É para o reino de Deus, e você vai ser cobrado desse recurso que está em suas mãos. Você é um mordomo desse recurso financeiro. O que você está fazendo com o dinheiro que Deus te emprestou para investir no reino dele? E não estou falando sobre igreja, estou falando sobre o reino. Então a Bíblia não é sobre conquista pessoal, não é um manual de realizar sonhos, não é um manual de como viver bem, não. A Bíblia é um livro de Deus, escrito por Deus, para revelar a natureza de Deus e para nós nos conhecermos os propósitos de Deus. Então, ele continua no texto, é útil para o ensino.
para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. São 4 grandes utilidades aqui que Paulo fala a Timóteo. O ensino é sobre conteúdo, não ensino moralista, mas é sobre conhecer quem Deus é sobre conhecer o que Deus requer de nós, e por isso esse conhecimento molda o nosso caráter, nos ajuda a sermos parecidos com Jesus. Mas também é sobre repreensão, ou seja, a Bíblia expõe o pecado, a Bíblia expõe o nosso erro, ela nos confronta. Os teólogos coaching vão dizer, aceite quem você é, está tudo bem. Não, arrependa-se dos seus pecados, permita que o Espírito Santo te transforme. Agora, claro, a sua personalidade em si não é pecaminosa, mas o problema é que nós estamos mergulhados muitas vezes no pecado e não lemos as Escrituras, ou não permitimos que as Escrituras nos confrontem. Então a teologia do coaching trocou o arrependimento que deveria haver por autodesenvolvimento, trocou a autoavaliação por autoexaltação, trocou o refletir sobre as motivações mais profundas por encontrar o seu potencial. Mas a Bíblia também atua na correção. Ela não só diz o que está errado, ela diz, olha, o caminho certo é aqui. Esse aqui está errado, mas esse aqui está certo. É sobre instrução para a santidade, é sobre ser parecido com Jesus. Mas a Bíblia também fala sobre educação na justiça, ou seja, uma vida que agrada a Deus. É sobre desenvolver virtudes, sobre evitar o pecado. É sobre, enquanto o mundo apresenta verdades relativas, nós abraçamos as verdades absolutas e imutáveis, que estão em nossas mãos, hoje de forma gratuita, num celular. A Bíblia então traz educação para todos os aspectos da vida. Não é sobre dicas motivacionais, não é sobre a fórmula do sucesso, não é sobre como ser tão rico quanto Salomão ou algo do gênero. Não, é sobre uma vida que glorifica o nosso Deus. E o resultado, então, o texto me diz, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, quem é servo de quem? Teologia coaching vai usar Jesus como servo seu. Jesus à direita, Deus à esquerda, ou algo do gênero, ajudando você a se desenvolver. Mas a palavra diz o contrário, a fim de que o servo de Deus, ou seja, nós, sejamos aperfeiçoados, sejamos habilitados, sejamos equipados, sejamos preparados. Para quê? Para nossa própria obra, é claro que não. Para a obra de Deus. Somos preparados pela palavra para a obra de Deus. Portanto, irmãos, se a sua vida vive centrada em si mesmo, cuidado, você não está vivendo uma vida que agrada a Deus. A vida cristã genuína é sobre o foco na obra de Deus e não na nossa própria obra. Por isso, a Bíblia é como se fosse um manual para agradar aquele que nos amou primeiro. É sobre corresponder ao amor. Ele nos amou, e a Bíblia então é a palavra do próprio Deus dizendo, olha, agora para corresponder ao meu amor, faça isso, seja esse, eu faça aquilo outro. É sobre se envolver nos propósitos de Deus e não nos nossos. Por isso John Wesley disse, a Bíblia nos foi dada não para inflar o ego, mas para confrontar a nossa vida à vontade, para conformar a nossa vida à vontade de Deus. A Bíblia então nos ensina a vivermos uma vida que agrade ao nosso Senhor. Então a exortação de Paulo é para que nos submetamos à palavra de Deus, com humildade e reverência. Enquanto as vozes clamam pela nossa atenção, o nosso foco nas Escrituras como nossa única fonte de fé e prática, nos mantendo firmes na palavra, nós temos o suficiente para vivermos uma vida plena de paz e satisfação, porque estamos preparados para toda boa obra. Você é feliz? Saiba que não é o dinheiro que traz felicidade, definitivamente, nem o sucesso profissional, nem a fama. O que te traz a genuína felicidade não são as circunstâncias, é a presença de Cristo no seu coração. E Ele te dá satisfação, mesmo em meio às dificuldades. E o terceiro ponto, então, o nosso dever de pregar a palavra em tempos de superficialidade bíblica. E agora, o capítulo 4 diz assim, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, que pregue a palavra. Insista,
quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Agora, Paulo muda um pouco o tom da carta. Agora ele coloca a emoção no papel. Ele tem um tom mais emotivo e traz uma exortação solene. Olha o que o texto diz: eu diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino. Ou seja, ele convoca o Pai e o Filho como testemunhas da sua exortação. Tamanha importância era a fala de Paulo a Timóteo. E ele diz: peço a você com insistência. Ou seja, era uma ordem intensa, era uma ordem solene, porque havia uma responsabilidade não diante de homens, diante de Deus. E ele diz: pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Timóteo tinha uma incumbência de pregar verdades eternas. Ainda que desagradasse as multidões, ele não deveria ceder às pressões culturais das filosofias gregas. Ele não deveria cair na tentação de moldar o discurso a gosto do cliente. A mensagem é clara: a verdade de Deus precisa ser pregada. Não pode ser diluída, não pode ser alterada, não pode ser conformada à cultura para agradar as pessoas. Não posso pular partes, não posso apagar partes, tampouco rasgar. Precisamos pregar toda a palavra de Deus. E ele continua: corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Então, não estou aqui com a missão de suavizar o conteúdo, de ser mais palatável para vocês. Estou aqui para convocá-los ao arrependimento e santidade, corrigindo quando for necessário, tanto no que diz respeito a pecados, quanto no que diz respeito a erros doutrinários. Tenho a função de repreendê-los, ou seja, um confronto ao pecado e um chamado ao arrependimento. Mas também tenho o dever de exortá-los, ou seja, de encorajar vocês a um compromisso profundo com nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu posso lhes garantir, por experiência própria, não tem nada melhor. A Lela tem mergulhado na vida da igreja e ela tem experimentado o quão apaixonante é se envolver mais para o reino de Deus. E é importante ressaltar, irmãos, a igreja não contratou a Lela, tá? Ela segue voluntária, se doando para o reino. E não falo para exaltá-la, só falo como um testemunho de alguém que está apaixonada por tudo que tem vivido. E eu posso citar tantos outros. E rapidamente, só o Dutra e a Adri são outro casal que tem mergulhado profundamente e tem experimentado o quão apaixonante é mergulhar ainda mais nas coisas do reino. Mas esse mergulhar não é específico, exclusivo para pastor e esposa de pastor, é para você. E eu posso lhes garantir que não tem nada melhor. Mas fazemos isso com paciência e com doutrina, ensinando, repetindo e repetindo. E o texto continua: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Irmãos, virá o tempo, Paulo disse, e esse tempo chegou. Que tempo é esse em que não suportarão a sã doutrina? Meus irmãos, as pessoas não suportam a verdade. Elas não suportam as verdades bíblicas. E o texto diz, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Aqui Paulo está dizendo, olha, as verdades promovem uma irritação tão grande, uma coceira no ouvido tão grande, que eles procuram mestres que falam sobre o que eles querem ouvir. Então eles aliviam as coceiras dos ouvidos. É isso que Paulo está querendo dizer. A ideia que a teologia do coaching é como que um aliviar da coceira dos ouvidos de pessoas que não suportam ouvir a verdade. E por causa disso procuram mestres que validem os seus desejos. Procuram mestres que lhes afaguem o ego. Procuram mestres que falem aquilo que querem ouvir. Mas a Bíblia é justamente contrária. Ela confronta o nosso jeito egoísta, ela confronta pecado, chama ao arrependimento e ao compromisso, enquanto a teologia do coaching reforça e valida os nossos desejos pecaminosos. Cuidado quando ouvir frases como essa: você é capaz de alcançar qualquer coisa que desejar, basta ter fé e acreditar em si mesmo. Acho que ninguém disse amém, espero.
Cuidado ao ouvir esse tipo de coisa, isso não é bíblico. Ou, declare e reivindique sua vitória, pois Deus já colocou o poder em suas palavras. As suas palavras têm poder. Não, as palavras de Deus têm poder. Ou, Deus quer que você seja próspero e bem-sucedido em tudo que faz, basta tomar posse disso. Cuidado. Ou, pare de pedir e comece a agir, tudo depende de sua postura e atitude, e a soberania de Deus. Ou, seu potencial é ilimitado, porque você carrega em si a essência divina. Cuidado, meus irmãos. Isso é autopromoção, isso é autoajuda, isso não tem nada a ver com renúncia, isso não tem nada a ver com cruz, isso não tem nada a ver com sacrifício. Essas falas trazem benefícios terrenos, promessas terrenas. A palavra de Deus traz promessas eternas. E ele finaliza então dizendo: mas você, Timóteo, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Ele diz para termos então sobriedade em todas as coisas. É sobre ter discernimento e sermos fiéis, não caindo na tentação do modismo. Ou seja, discernimento para identificar a sutileza do erro, mas força e fidelidade para permanecermos firmes e não cairmos nessas tentações. Suporta as aflições, Timóteo, porque, irmãos, os pastores aqui sabem, nadar contra a maré do mundo lá fora é difícil. Nadar contra a maré do falso evangelho que inundou a cidade de Criciúma é tarefa dura. Falar o que não falam, falar verdades que não falam, isso não atrai multidões, isso não vende livros, isso não faz de nós famosos. Por isso é duro, por isso temos que nadar contra a maré e temos que estar preparados para rejeição e crítica. Paulo mesmo diz: na verdade, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E também disse aos Gálatas: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Será que eu procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Irmãos, o ministério da palavra exige fidelidade, porque às vezes as pessoas não vão gostar, porque a verdade dá coceira nos ouvidos, e estes procurarão mestres que lhes afaguem o ego. Mas em tempos de falso evangelho, eu sei que existe um remanescente, e não só na Viva, várias igrejas em Criciúma pregam o evangelho, e glória a Deus por isso. E se você é membro dessa comunidade, se você tem vindo sucessivamente, é sinal de que você faz parte desse remanescente, que não cedeu à cultura do tempo. E eu concluo então dizendo que em tempos de espiritualidade superficial, de relativismo, de cultura de autossuficiência, produtividade, sucesso, satisfação imediata, bem-estar, autorrealização, em um tempo em que Jesus virou servo das pessoas, nós somos convocados a permanecermos firmes na palavra, convocados a resistirmos à pressão, a discernirmos o que assistimos no YouTube, e por isso devemos pregar em tempo oportuno ou não, e para isso precisamos da coragem e da fidelidade que vem do Espírito Santo. Eu, no meu último suspiro, ou melhor, depois do meu último suspiro, quero ouvir o que está na tela: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Eu espero que você deseje ouvir isso após o seu último suspiro, e que nada mais no mundo te interesse mais do que ser um servo bom e fiel do nosso Senhor. É por isso então que a palavra de Deus é o único farol que nos mantém em um caminho seguro. Eu quero deixar 4 passos práticos para vocês, ou para nós. Primeiro, dedique-se ao estudo diário das Escrituras. Não pense que ler a Bíblia aqui na tela uma vez por semana está ok, não está. Você precisa ler todos os dias, às vezes mais, às vezes menos. Rumina o texto bíblico, deixa ele te transformar, deixa ele fazer parte do teu ser, porque precisamos estar firmes na palavra em tempos de sutilezas, de distorções sutis do Evangelho. Reflita sobre o impacto da Bíblia em sua vida. Você tem refletido sobre o quanto você está mais parecido com Jesus? Prepare-se para a resistência, porque você provavelmente não vai ser popular, pelo menos enquanto pregar o Evangelho. E por fim, ore pedindo discernimento e coragem
para pregar o Evangelho. Por isso, a viva igreja cristã, a exortação que Paulo dá a Timóteo, é a exortação que o Espírito Santo traz a essa igreja. Prega a palavra, quer seja oportuno ou não. Eles podem mudar o conteúdo bíblico, vocês não. A banda pode subir, demais podem baixar suas cabeças.